Vou mudar de lado aqui para eu diminuir essa luz de fundo. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa nossa noite especial aqui, a nossa noite azul, em comemoração ao Dia Internacional sobre a Conscientização do Autismo. Dessa vez a gente não está ao vivo e azuis na FEF, mas o nosso Dia Azul não está deixando de acontecer. Então, estamos convidados hoje todos os 4 semestres do curso de fonoaudiologia. A gente sabe que tem gente com dificuldades para acessar, com limitações na internet. Então, por conta disso, esse material vai ficar disponível para a gente assistir depois. Como eu já comentei anteriormente, nas prévias aqui, a Ednizes muito gentilmente cedeu os direitos para a gente deixar aberto no nosso canal do YouTube essa aula. Então, essa contribuição vai ficar aí não só para a gente, mas para todos os fonoaudiólogos que quiserem e puderem assistir. A gente também tem a presença de algumas convidadas aqui, então as professoras do curso de fonoaudiologia, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje à noite, algumas fonoaudiólogas convidadas, então a Joyce, e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, nesse momento de comemoração, né, de militância pela causa. Quero agradecer imensamente a Ednizes, a fonoaudióloga Ednizes Peluzzi, que vocês já viram aqui nas prévias eu chamando de Di daqui e Di de lá, porque a Ednizes foi minha veterana na faculdade. Ednizes e eu somos amigas de faculdade, ela era minha veterana direta, dividimos casa e tudo mais um período, né, Di? Então, é uma amiga de longa data que a fonoaudiologia me trouxe, e muito querida, e que tem desenvolvido um trabalho maravilhoso junto ao Instituto Farol, com o método Denver de intervenção precoce, é uma das grandes referências desse assunto no país, e gentilmente topou vir conversar com vocês um pouquinho sobre isso hoje. E também quero agradecer a doutora Lisiane, que é uma psiquiatra lá do Rio Grande do Sul, que é formada no método Denver, tem um filho autista tratado pelo método Denver e que também muito gentilmente topou vir aqui dividir essa noite com a gente, contar um pouquinho, e até já conhecemos o filho dela, vimos alguns trechinhos de intervenção com ele aqui enquanto a gente esperava. A Ednizes disponibilizou o material da aula em PDF para vocês, então todo mundo que está vendo aqui no chat, o material já está compartilhado, tá? Vocês podem pegar. E para quem não conseguir pegar ou quem não entrar ao vivo nessa aula, a professora Nelise, que é a mediadora dessa sessão de hoje, vai disponibilizar no e-mail das salas, tá? Então cada uma das 4 salas vai receber no seu e-mail essa aula da Ednizes. No final da apresentação, a gente vai abrir os vídeos para fazer um mosaico azul e uma foto do nosso dia azul, ainda que virtual, tá bom? Assim como a gente tem feito em outras aulas, postem as dúvidas e os comentários de vocês aqui no chat, que no final da aula a gente vai apresentar para a Ednizes e ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre as dúvidas, tá bom? Di, muito obrigada. Beijo, eu volto no finalzinho. Vou deixar agora a condução com a Anne, tá? Valeu. Vamos lá? Vamos lá. Vou começar então. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre autismo. Eu não sei qual é a experiência de vocês com o TEA. Então, eu vou fazer uma introduçãozinha sobre o que é autismo, sobre o que acontece com o cérebro autista, sobre por que a gente vê essas manifestações que a gente vê na criança com TEA. Porque essa é a base da proposta de intervenção do Denver, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho antes
bem superficialmente sobre o autismo e aí depois a gente entra um pouquinho sobre a intervenção precoce. E aí eu vou mostrar para vocês o que é o Denver, como ele acontece e como acontece uma sessão. Vou mostrar para vocês algumas atividades práticas aí com o filho da Liz, que ela já tinha autorizado mostrar para vocês. E para vocês terem um pouquinho mais, tomarem um pouquinho mais de proximidade com a intervenção precoce segundo o modelo de Denver. Tá bom? Como a Jana já disse, eu sou fono, me formei aqui pela USP, aqui em Bauru, fiz o meu mestrado pela UNB e depois fui aprofundando as formações na área de autismo. Costumo dizer que eu não escolhi o TEA, né? Acho que a maioria dos profissionais uma boa parte dos profissionais que trabalham com autismo não foi uma escolha inicial. Eu costumo dizer que o autismo me escolheu, eu caí bem de paraquedas, assim, no mundo do autismo. Mas me encantei muito e acho difícil não se encantar. Quem começa a se aprofundar, estudar e se envolver com a coisa, é difícil realmente não se encantar com esse mundo tão especial, tão cheio de riqueza, de detalhes. Às vezes, literalmente, ele é bastante sedutor. E vamos lá, o que é TEA, né? O que é o transtorno do espectro do autismo? A gente tinha, até 2013, a gente falava de autismo, a gente falava de um monte de autismos, a gente falava de autismo infantil, autismo clássico, transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, tinha um monte de coisas que eram chamadas de autismo, ou que estavam dentro desse grupão que a gente conhece como autismo. E se já era difícil fazer diagnóstico de autismo, se já é difícil fazer diagnóstico de autismo, subclassificar eles, então, era uma tarefa homérica, né, Liz? Acho que você deve ter vivido bastante isso na pele. Por fim, em 2013, com o DSM-5, todas essas coisas foram englobadas dentro de um transtorno único chamado TEA, transtorno do espectro do autismo, que passou a englobar todos esses transtornos e caracterizar isso como um espectro, que vai desde um grau mais sutil até um grau mais severo, de acordo com um comprometimento especialmente ligado à comunicação, as dificuldades de comunicação e a presença de comportamentos restritos e repetitivos, né, estereotipados. Então, a partir de 2013, a gente passou a chamar tudo isso de TEA. Então, a gente não divide mais em síndrome de Asperger, em autismo clássico. É tudo uma coisa só, com graus e manifestações distintas, certo? E o que vem a ser, então, o TEA? O TEA é um conjunto de alterações complexas do desenvolvimento. Então, é basicamente um transtorno do desenvolvimento de origem neurobiológica, que durante muitos anos foi pensado como um transtorno dentro da perspectiva da psicanálise, que foi a primeira perspectiva a explicar o TEA. Entendia-se o TEA como uma falha na vinculação com a mãe, segundo as teorias do Leo Kanner, desde a década de 40, quando ele começou a descrever o TEA. Mas com a evolução das neurociências e neuroimagem e estudos nessa vertente, começou -se a se perceber que o transtorno, na verdade, não é um transtorno psíquico, mas um transtorno neurobiológico, que é caracterizado por déficit em interação e comunicação social e pela presença de comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados, com início precoce. O TEA é uma condição congênita, então ninguém se torna autista ao longo da vida. É
é uma condição genética, na grande maioria dos casos, e estuda-se o que fatores ambientais favoreçam o aparecimento dessas manifestações. Então, tem uma série de estudos que tentam explicar fatores ambientais que estão interferindo nisso. A gente já sabe, por exemplo, que a prematuridade extrema é um fator de risco, obesidade materna, diabetes gestacional. Estuda-se uma série de influências ambientais, por exemplo, o uso de organofosforados na agricultura, estuda-se mercúrio, estuda-se uma série de coisas, vários deles controversos e ainda sem comprovação de relação direta com o TEA, outros já demonstrando associações, mas a maioria deles ainda especulações, nada muito conclusivo do ponto de vista de unidade aí dos trabalhos científicos, certo? Mas então, o que importa a gente saber que é uma condição neurobiológica de origem genética quase sempre, tá bom? Se é uma alteração complexa do desenvolvimento, ele afeta todas as áreas do desenvolvimento. Então, é um transtorno que afeta a comunicação em todos os seus níveis, receptivo, expressivo e escrito. Afeta a autonomia, afeta o desenvolvimento motor, afeta socialização e afeta comportamento. Tá? Nós, fonoaudiólogos, muitas vezes, somos os primeiros profissionais que são procurados pelas famílias, porque é um transtorno da comunicação, certo? Então, o autismo é um transtorno que afeta primordialmente a comunicação. E aí, os pais procuram muitas vezes o fonoaudiólogo primeiro, certo? Eles vão buscar primeiro o fono. Acho que tem alguém com o áudio aberto aí que está dando alguma interferência. Dá uma conferida aí, pessoal. Bom, isso é muito importante para a gente porque a gente vai ter que ser, muitas vezes, o primeiro profissional a orientar os pais, a dizer para eles, e agora, né? O que você tem que fazer? E é muito importante, primeiro, que a gente aprenda a perceber esses sinais precoces. Não é o foco dessa aula aqui, então eu vou falar muito por cima sobre isso. Eu vou falar sobre intervenção. Mas é importante que vocês sejam formados para identificar os sinais precoces, ainda que não façam diagnóstico, certo? Mas é muito importante que vocês sejam capazes de identificar sinais de risco. Então, perceber se um bebê tem uma falha na reciprocidade social, se ele tem um déficit na intenção comunicativa, né? Muitas vezes a gente fica muito focada na questão da fala e a gente não consegue perceber que há sinais anteriores, muito nítidos e muito perceptíveis, anteriores à fala, que já podem ser identificados como sinais de risco. Essa semana eu fiz o diagnóstico de um bebezinho de 1 ano e 2 meses de idade. Filho de um casal de amigos que me procuraram de Belo Horizonte, que estavam percebendo que ele não era como as outras crianças. Estavam lá com a pulga atrás da orelha. E aí eu falei assim, faz um vídeo assim, assim, assado. Eles me mandaram. Faz outro assim, assim, assado. Outro assim, outro só com a mãe, outro com o pai, outro brincando não sei o quê. E aí eu falei, puxa vida, não me deixam fazer diagnóstico por vídeo, deixa eu achar alguém que vai fazer uma avaliação presencial dessa criança para poder atestar o que eu já enxerguei. E aí consegui que um profissional lá de Belo Horizonte fosse avaliar. E aí a psicóloga da nossa equipe aí avaliou e enxergou as mesmas coisas que eu, fez um relatório, eu falei, ok, vamos encaminhar essa criança para diagnóstico. E já começamos a intervenção. Como estamos em período de quarentena, comecei o treinamento com os pais já e ele já iniciou a intervenção. 1 ano e 2 meses.
E umas 3 semanas, mais ou menos, eu fiz uma avaliação de um bebê de 7 meses de idade. E uma criança que continuasse evoluindo sem nenhuma intervenção, fecharia diagnóstico facilmente aí com 1 ano, 1 ano e meio, e teria sinais bastante severos. Então, um bebê de 7 meses que fazia um evitamento nítido do rosto da mãe, que não tinha nenhuma reciprocidade social com a mãe, que não tinha nenhuma intenção comunicativa própria de um bebê de 7 meses, que não tinha, já fazia uma manipulação bastante estereotipada dos objetos. Enfim, então é possível sim que a gente perceba sinais precoces de risco, mesmo que a gente não feche diagnóstico. Eu não vou fechar diagnóstico aos 7 meses de idade. Mas a gente identifica esses sinais e a gente encaminha para intervenção, independente de ter um laudo ou não, certo? O laudo nesse momento não é o mais importante para essa criança, mas a intervenção é. Bem? Ok? Então, há uma série de coisas que a gente pode avaliar e que vão estar alteradas dentro do autismo em todas essas áreas do desenvolvimento. A que mais chama atenção inicialmente é a comunicação, então essas crianças vão parar nas mãos de vocês, muito provavelmente, no decorrer do tempo. Outra questão muito presente, ainda que não seja um critério diagnóstico para o TEA, são as alterações sensoriais. Tá? Então, é comum vir no combo hiper ou hipossensibilidade ou buscas sensoriais, auditivas, visuais, táteis, gustativas, olfativas, que seriam os 5 sentidos mais comuns que a gente está acostumado a dizer, mas a gente ainda vê alterações nas habilidades relacionadas ao controle do sistema vestibular e proprioceptivas. Tá? Então, a gente tem crianças, por exemplo, que têm uma busca proprioceptiva muito intensa, são crianças que buscam muito contato físico, que buscam muito contato profundo, crianças que fazem muita estimulação vestibular, então que giram, que pulam, que buscam essa estimulação vestibular constante. E é menos frequente, eu tenho um caso de crianças, por exemplo, com uma hipersensibilidade vestibular. Eu tenho um menininho que tem uma instabilidade gravitacional imensa, tá com muita terapia de integração sensorial. Recentemente, a mãe dele mandou um vídeo feliz da vida porque ele aceitou entrar no carrinho do supermercado. Simples isso, né? Mas é uma questão super complicada de lidar e não é muito comum, mas pode acontecer. Agora, o que é muito frequente é essas crianças terem essa busca vestibular, proprioceptiva, bastante intensa. Hipersensibilidade olfativa e gustativa é muito comum. Então, a gente tem crianças que desenvolvem bastantes problemas alimentares, por conta, às vezes, de hipersensibilidade gustativa, olfativa, tátil. Eu tive um paciente que não suportava cheiro de tomate. Tomate tem cheiro, gente? Pois é, ele não suportava cheiro de tomate. E se a mãe dele comesse tomate no almoço, quando chegava em casa do trabalho, ele não se aproximava da mãe. Era um negócio absurdo, assim. Parece impensável, né? Mas são exemplos aí que a gente tem de casos de hipersensibilidade, por exemplo. Ou hipossensibilidade. Então, esse bebezinho de 7 meses que eu estava falando, a avó dele é terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial, e foi o que chamou muita atenção dela. É uma criança que tinha uma tolerância absurda à dor. Não se incomodava com dor, não chorava, não se queixava de dor, nunca. Não tinha nenhum desconforto tátil, então você podia aproximar dele qualquer tipo de textura
com pressão e ele não respondia a quase nada. Então, a hipossensibilidade também é comum nos casos de TEA. E aqui, um quadrinho, que é só para deixar a gente bem desesperado. Na verdade, não mais que em tempo de Covid, isso aqui já não assusta, né? Mas os últimos dados falam até em um número um pouco menor, um número um pouco maior de TEA, já 1 para 49. Ou seja, a gente tem aí uma perspectiva de ter 2% da população autista, certo? Então, essa é uma incidência bastante alta. Então, mesmo que você não tenha escolhido trabalhar com autismo, que você fale assim, estou assistindo essa aula, mas não quero trabalhar com isso, não quero isso para minha vida, você vai encarar algum autista em alguma situação da sua prática clínica sem a menor sombra de dúvida. Então, isso aqui é para dizer que independente da gente querer ou não focar no autismo, você vai ter que saber lidar com o autismo, pelo menos. Tá? Então, se você for aí audiologista, você vai ter que saber lidar com o autista, você vai ter que examiná-los e você vai ter que ter um manejo específico para lidar com eles. Posso falar uma coisa? Deve. Duas. Primeiro, o DSM-5, a grande mudança dele foi incluir as questões sensoriais no critério B, né? O DSM-5 trouxe uma modificação de juntar o que antes era 1, 2, 3, e o DSM-5 juntou a comunicação com a interação social, e no critério B, junto com as estereotipias, ele trouxe a questão das questões sensoriais. Então, essa é uma modificação. E segundo, que acho que a gente está tão nessa função do Covid que a gente nem comentou essa semana, mas o CDC lançou um novo número de 1 para 54. É o último dado oficial lançado recentemente na página do CDC, de 1 a cada 54 crianças como estando dentro do espectro autista. A gente estava na expectativa disso, mas eu acho que devido à pandemia, corona, se esqueceu da pandemia autismo, né? Que tem essa questão de ter tido um aumento do número muito grande, né? Então, veio 1 para 54 esse dado. Então, são praticamente 2% mesmo da população. E a gente pergunta assim, por que não existia antes, né? Então, a gente sabe que, na verdade, muitos desses casos sempre existiram, mas foram subdiagnosticados. Essa expansão dos critérios diagnósticos do DSM-5 fez com que esse número crescesse muito. E só para vocês entenderem, por exemplo, eu tenho vários pais de pacientes meus que têm sido diagnosticados após os filhos. Um número enorme. Tá? Então, esses dias atrás, um pai chegou para mim na supervisão, tipo assim, eu sabia que ele era autista desde a primeira reunião, mas a gente não fala, né? Estamos tratando só o filho. Aí ele chegou e falou assim, eu queria compartilhar com vocês que eu tive conversando com a psiquiatra do Gabriel, e porque conhecendo melhor o autismo agora, eu percebo muitas coisas em mim. Eu falei, nossa, é mesmo? Não diga. E aí ele falou, e tudo mais, e a gente conversou e ela concordou, e realmente eu também estou no espectro. Ele é advogado, a esposa é médica, e aí ele se encontrou na vida, né? Explicou muitas coisas para ele ter recebido o diagnóstico depois de adulto. Então, existem muitos indivíduos por aí não diagnosticados, mas que têm critérios, ainda que sutis, ainda que estejam bem adaptados, com poucos déficits na vida social, mas estão aí, são indivíduos com autismo também. Tá? E o que acontece com o cérebro autista para que a gente veja essas manifestações que a gente vê? Eu separei aqui, preparei uns slides assim bem superficiais sobre isso, falando um pouquinho sobre as principais áreas
afetadas. Então, é uma divisão bem didática, assim, não corresponde ao real mesmo, mas chamando a atenção de algumas principais áreas que estão afetadas no TEA e como isso se manifesta no comportamento do indivíduo, tá bom? Então, a gente sabe que a gente tem um sistema cerebral que apoia a aprendizagem das competências sociais e linguísticas. E esse sistema cerebral não se desenvolveria contento nos indivíduos autistas, certo? Então, a gente teria aí uma alteração nessa rede social do cérebro que engloba diversas estruturas, tá certo? No cérebro, e impactam como um todo aí no desenvolvimento da linguagem, da socialização, do comportamento, do desenvolvimento motor, etc. No fringir dos ovos, tipo, tá tudo meio bagunçado, né? Mas a gente tem áreas que estão mais afetadas e é dessas áreas aí que eu vou falar para vocês um pouquinho. Então, a primeira área importante aí para a gente pensar é o córtex pré-frontal, essa região mais anterior aqui, que tem um monte de funções importantes, entre elas a flexibilidade de resposta, as habilidades de base, por exemplo, da teoria da mente, que é uma das bases aí para a construção da empatia, de eu conseguir interpretar o comportamento do outro, entender os sinais não verbais de comunicação do outro. A flexibilidade de resposta é uma função importante do córtex pré-frontal e a gente percebe isso bastante alterado nos nossos meninos, né? Que o diga no Bernardo, né, Liz? Pensa numa criança inflexível, já fizemos muito trabalho de dessensibilização gradual, mas ele tem uma tendência, uma inflexibilidade importante ali. A regulação das emoções é uma função importante do córtex pré-frontal. A modulação do medo, tá? A participação em várias funções atencionais, não é domínio exclusivo aí do córtex pré-frontal, mas ele tem uma participação importante nas funções atencionais, na manutenção da atenção. Tá? Então, todas essas habilidades estão bastante comprometidas no autismo, certo? Tudo culpa aqui, tudo não, mas uma boa parte culpa aqui do córtex pré-frontal. O giro fusiforme, que é uma região aqui mais na base do cérebro, que tem uma série de funções importantes também, que eu não vou aprofundar muito. Vou falar um pouquinho mais aqui dessa nossa região aqui tão nossa amiga dos fonoaudiólogos, tá? Que é o sulco temporal superior. E aqui, ó, nessas áreas aqui, todo o córtex temporal, a gente tem áreas de processamento auditivo e áreas de processamento linguístico, certo? Então, a gente tem aqui, como vocês acho que já estão mais carequinhas de saber, então as áreas de processamento auditivo, as áreas primárias auditivas, então, a gente faz aí detecção sonora e etc. Depois as áreas de associação secundária, para a gente fazer o processamento dos sons. A gente tem as áreas aqui mais posteriores relacionadas à compreensão da linguagem, né? Que a gente já sabe que não é exclusividade dessas áreas, mas são áreas implicadas de maneira importante, né, no processamento linguístico. Então, a gente tem todas essas áreas aqui bastante comprometidas também no TEA. E a gente tem um comprometimento de linguagem, tanto receptiva quanto expressiva, importantíssimo no TEA. Fora que depois a gente tem algumas associações que não são exclusividade do autismo, não são parte do quadro do autismo, mas é comum a gente ter alterações motoras de falas também associadas ao TEA. Tá? Que é o caso, por exemplo, do B aí da Liz, que tem o pacote completo.
A gente tem uma outra estruturazinha muito legal e muito importante no autismo, que é a amígdala, tá? Que é um dos núcleos da base do cérebro, que ela tem uma função importantíssima aqui de atribuir valor aos estímulos. Tá? Então, é função da amígdala, não dela sozinha, mas é uma função importante dela, por exemplo, dizer pra gente que a voz é um estímulo mais relevante do que o barulho do ar-condicionado, por exemplo. E aí faz com que a gente selecione a voz e anule o ruído do ar-condicionado. Tá joia? Ou que diga pra gente, por exemplo, que a face é um estímulo mais relevante do que o desenho da ponta do dedo de não sei o que tá ali. Então, o que acontece nas crianças com autismo? A amígdala não trabalha muito bem e não seleciona esses estímulos que são os mais relevantes. Então, para um indivíduo com TEA, é comum que os estímulos cheguem quase todos com o mesmo valor ou com uma discrepância muito pequena. Então, imagina só que angústia você receber, por exemplo, todos os estímulos auditivos e você atribuir o mesmo valor para eles. Em qual focar, né? Todos os estímulos visuais chegarem com o mesmo valor e você não consegue escolher qual é o mais importante ou no nosso caso, por exemplo, o que é socialmente mais relevante. Então, é difícil, às vezes, a gente conseguir a atenção da criança com TEA para aquilo que a gente julga importante, ou que a gente julga relevante. Boa parte da nossa terapia no Denver se baseia nisso aqui, em tornar os estímulos socialmente relevantes para que esse cérebro passe a selecionar esses estímulos em detrimento de outros menos importantes. Tá? Então, a amígdala é uma estruturazinha muito, muito crucial para a aprendizagem. Né? Então, imagina como acontece a aprendizagem de uma criança típica. Ela recebe todos os estímulos, identifica aquilo que é mais relevante e responde. Aprende. Numa criança com TEA, ela recebe todos os estímulos com o mesmo valor. E aí? O que ela aprende, por exemplo, quando ela foca em uma haste de ventilador girando? Né? Ela aprende alguma coisa, mas a aprendizagem fica restrita ali, ela foca naquilo repetitivamente. Quantos outros estímulos relevantes ela perdeu? Quantas outras inúmeras oportunidades de aprendizagem ela perdeu quando ela não focou na voz, quando ela não olhou para o rosto, quando ela não correspondeu a um sorriso, por exemplo. Então, a aprendizagem, no caso do TEA, é uma aprendizagem atípica, especialmente por conta disso. É comum que as crianças com TEA vão, por conta desses déficits aí em aprendizagem, elas vão acumulando atrasos no desenvolvimento. E a gente pode ter uma criança que não seria deficiente intelectual ao longo de alguns anos sem intervenção ou com uma intervenção de baixa intensidade, ela entrar no nível da deficiência intelectual por conta da perda das oportunidades de aprendizagem naturais que ela deveria ter e que ela não consegue absorver. Tá? Outra estrutura muito importante que faz quase tudo é o nosso amigo cerebelo, que também aparece bastante alterado aí nos indivíduos com TEA. E ele tem uma participação importante em quase todas as funções corticais, né? Então, coordenação de atividades dos músculos, tato, visão, audição, a partir de informações sensoriais, o refinamento motor, participação importante nas funções atencionais, na linguagem, no equilíbrio, na sensibilidade profunda, entre outras coisas. Mas isso aqui tudo está alterado no autismo, tá? Todas essas coisas aqui estão bastante afetadas. Ok até aqui? Bom, a gente antecipou um pouquinho aí como é que acontece essa aprendizagem no autismo. Tá? Então, se a gente aprende por meio da interação com o mundo,
Se eu interajo com o mundo de forma atípica, eu perco oportunidades importantes de aprendizagem. Tá joia? Então, eu vou acumulando déficits em aprendizagem. Eu sempre costumo dar o exemplo da criança típica que aprende como, né? Aprende brincando, aprende fazendo testes, aprende manipulando um objeto, inventando variações, encontrando novas formas de manipular aquele objeto e ampliando. Se eu tenho uma criança que manipula de maneira repetitiva e restrita um objeto, quantas oportunidades de aprendizagem ela vai perdendo por não fazer um uso amplo daquele mesmo objeto, tá? E aí são déficits em todas as áreas, né? Então, se eu apenas giro uma pecinha e eu não encaixo a pecinha, por exemplo, numa caixa de encaixe, eu perdi inúmeras oportunidades de aprendizagem de motricidade fina, certo? Se eu apenas giro aquela peça e não correspondo ao adulto que está tentando brincar junto comigo naquela peça, eu perdi um monte de oportunidades de aprendizagem da linguagem. Então, essa exploração atípica do meio, dos objetos, das relações, faz com que a criança vá perdendo muitas oportunidades de aprendizagem e acumulando déficits no desenvolvimento em função disso, tá bem? Além daqueles déficits primários que ela já teria, por exemplo, em motricidade fina e etc. E nas outras áreas também. E aí, o que a gente faz com tudo isso? Né? A pergunta que a gente tem que fazer em seguida é essa. A gente descobriu que tem esse monte de alterações, tem esse bando de déficits importantes, e o que a gente vai fazer com tudo isso? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? E aí eu quero falar aqui sobre uma questão importante, eu acho que como alunos de graduação é muito importante a gente falar sobre isso, que é a questão das práticas baseadas em evidências. A gente está diante de um transtorno muito severo, como vocês podem ver, que tem um impacto muito grande sobre a vida do indivíduo. Acho que todo mundo já viu um autista severo, que não tenha recebido intervenção. E o que a gente vai oferecer para esse indivíduo quando ele é pequenininho pode ser o divisor de águas e o determinante da vida dele, né? Eu tenho um primo da minha idade que é um autista severo, não verbal, que ficou cego recentemente batendo a cabeça na parede. Ele toma todas as doses de medicação possíveis, no nível máximo, mas tem um transtorno grave de comportamento que nunca foi atendido. Ele não usa nenhuma forma de comunicação alternativa, ele nunca fez nenhuma intervenção. Ele foi atendido durante 5 anos pela Unicamp e ele nunca sequer recebeu o diagnóstico de TEA. Ele tem 37 anos. Então, 32 anos atrás, 30 anos atrás, era muito raro se falar em autismo, né? Então, ele passou 5 anos sendo atendido, sendo investigado dos pés à cabeça lá na Unicamp. E ele nunca teve diagnóstico fechado. Minha tia nunca soube o que fazer com ele. E ele é esse indivíduo, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma independência, sem nenhuma autonomia. E agora ainda menos porque ficou cego por lesionar, batendo a cabeça na parede. Então é muito sério o que a gente faz com o TEA, né? Então eu quero falar para vocês que ao escolher trabalhar com TEA, ou se você não escolheu trabalhar com TEA e vai encaminhar essa criança, oriente as famílias para que elas... Oi, Nath! Para que elas busquem práticas baseadas em evidências, porque existem... Quando você digita autismo no Google, você vai ver 1 milhão de coisas lá. Oi, B! Oi, Bernardo! Oi, filho!
Dá oi para as meninas. Oi, Bê. Oi, meninas. Ah, então dá boa noite. Diz onde é que você vai. O que a gente faz quando a gente está cansado? Dorme. Você vai dormir? Ah, então boa noite. Boa noite. Não, deixa aberta. Eu não vou dormir, só você. Boa noite. Ele veio só da boa noite. Daqui a pouco a gente vê mais o B nos vídeos. É só nos vídeos, porque ele vai dormir mesmo agora. Já veio, já deu boa noite, já pegou o bebê, já pediu uma mamá grande e vai dormir. Tá lá deitado, bem tapado já. Puxa, gente, demais. Então, a gente tem essa responsabilidade de orientar os pais a respeito do que são práticas baseadas em evidências. Porque eu não posso deixá-los a ver navios e eles se deixarem seduzir por promessas, por promessas de cura na internet, né? E nem a gente pode segurar esses pais com a gente se a gente não conseguir oferecer para eles uma prática que eu consiga garantir que seja eficaz, né? E o que me levou para o Denver foi justamente essa angústia. Eu tinha que oferecer algo que alguém já tivesse testado antes e mostrado que funcionava. Tá? E o que eu descobri? Que a minha prática fonoaudiológica sozinha era inútil. Difícil dizer isso, mas é real. Tá? A fonoterapia não dá conta do autismo. Assim como a terapia ocupacional sozinha não dá conta do autismo, assim como uma psicoterapia convencional não dá conta do autismo. O que os estudos confiáveis têm mostrado? Que o autismo, para ter resultado, ele precisa de intervenção intensiva, tá? De no mínimo 15 horas semanais. E não basta que seja uma intervenção assim, tipo, a fono vai fazer 5 horas, a TO faz lá 5 horas e a psico faz mais 5 horas. Eu trato o dedão, você cuida da orelha e o outro da ponta do nariz. Isso também não resolve. É preciso que você tenha, respaldando essa intervenção, uma metodologia que tenha sido testada e que mostre que realmente seja eficaz. Existem várias abordagens que têm evidência de comprovação de eficácia científica comprovada. Quase todas têm alguma sua origem na análise aplicada do comportamento. Uma delas é o Denver, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Existem outras e em outro momento, se vocês quiserem, a gente pode se reunir de novo para a gente falar sobre outras abordagens, assim, pincelar, porque eu não sou especialista, eu sou especialista no Denver, mas existem outras. Mas vou falar para vocês hoje da intervenção precoce baseada no modelo de Denver, tá bom? Então, eu queria deixar esse recadinho anterior aqui, porque eu tive algumas experiências muito dolorosas, assim. Um tempo atrás, uma família me procurou em Florianópolis para eu avaliar a apraxia de fala. E era uma criança que não era atendida no Denver. E aí eu relutei um pouco, falei, eu trato as crianças que a gente já está no processo, que eu sei que já tem um desenvolvimento de linguagem já consolidado por conta do Denver, que a gente vai fazer o trabalho motor quando a pragmática já está resolvida e etc. Mas tudo bem, aceitei avaliar essa criança para orientar os pais. Chego lá, é um menininho de 5 anos de idade, que fazia fono há 3 anos, 3 vezes na semana. E a fono tinha dito para essa família que ele estava pronto para falar. E eu fui avaliar essa criança. A princípio, eu fui lá para fazer uma avaliação motora da fala. Só que eu cheguei lá, era uma criança que não tinha nenhuma intenção comunicativa, nenhuma reciprocidade social, nenhum repertório de jogo. Ele não fazia nenhum uso funcional de objeto nenhum, ou seja, ele não tinha absolutamente nenhum pré-requisito de comunicação, de nada. E eu tive que dizer para esses pais, falei assim, olha, eu não tenho nem como avaliar a questão motora da fala, porque ele não tem nenhum pré-requisito para a gente avaliar isso. E aí orientei que eles procurassem uma terapia ABA, nesse caso, porque ele já tinha 5 anos, é uma intervenção já tardia.
e que ele precisava de uma intervenção intensiva, bastante intensiva, porque era um menino bastante comprometido, e que estava há 3 anos com uma fono fazendo intervenção. E não tinha tido os ganhos que ele precisava para a gente poder trabalhar com nenhuma comunicação alternativa sequer. Então, isso é muito sério e muito grave, porque essa criança perdeu os 3 melhores anos da vida dela e essa família achou que estava dando o que essa criança precisava. Isso é muito grave. Né? Isso é muito grave. Se essa família quisesse processar essa fono, por exemplo, poderia processar e exigir os prejuízos que essa criança vai ter para o resto da vida, por exemplo, de indenização. Por quê? Porque a responsabilidade dessa fono orientar os pais a respeito do que essa criança precisa. Tá? Então, falo isso para assustar vocês um pouquinho, porque é muito grave essa responsabilidade e a gente tem muitos casos assim, muitos, que ficaram nas mãos de um profissional que não sabia o que estava fazendo, que não encaminhou essa criança para alguém que soubesse o que estava fazendo, que não orientou os pais a procurar alguém que soubesse o que estava fazendo. Tá? Não é pouco. Não é pouco. É um número muito grande de crianças nessas condições. Tá bom? Então, prática baseada em evidência, minha gente. Não queiram inventar a roda. Confiem em quem já fez e já testou e que sabe o que está fazendo. Vamos lá, então vou falar um pouquinho do Early Start Denver Model, modelo precoce de Denver. É um modelo que foi desenvolvido na Universidade da Califórnia, fruto de quase 30 anos já de pesquisa, e que foi eleito em 2012 uma das 10 maiores descobertas da área médica pela revista Time. Então, é um modelo bastante sólido, que tem um monte de testagens. Se vocês quiserem, entra depois lá na página do Instituto Farol. Tem uma aba lá com todos os papers, os artigos que mostram a eficácia do modelo. Tá? São todos em inglês. Mas entrem lá e deem uma olhada para vocês verem um monte de trabalhos que foram feitos, trabalhos longitudinais, tem vários outros trabalhos saindo aí, tem alguns trabalhos agora sendo concluídos com os adolescentes, que foram as primeiras crianças reabilitadas no Denver. Então, tem um substrato muito forte. Tá? É uma intervenção que tem um respaldo científico muito sólido. E o grande diferencial do Denver é que ele é um modelo que usa estratégias de ensino naturalistas, tá? Onde a criança aprende pela brincadeira, pelo jogo, mas é um modelo que não abandona os princípios da análise aplicada do comportamento, da ABA, tá? E que permite aí a gente mensurar os resultados e acompanhar o desenvolvimento de maneira bastante estruturada. Ele é um modelo que tem origem na psicologia do desenvolvimento e é onde a gente adota sequências do desenvolvimento infantil como base para avaliação e definição de objetivos terapêuticos. E a gente atua em todas as áreas do desenvolvimento. Comunicação, desenvolvimento motor, cognitivo, habilidades sociais, comportamentos adaptativos. O cerne da terapia é que a criança e o terapeuta se tornem parceiros de jogo. E a interação social está no centro de cada atividade. Então, cada atividade é pensada para que a interação social esteja no centro dela. E a gente alterna entre atividades com objetos e atividades sem objetos, que eu vou mostrar para vocês aí como é que funciona daqui a pouco. Então, no modelo de Denver, a gente ensina a criança a buscar a interação social e aí desenvolver suas competências sociais num ambiente em que essas interações sejam positivas, sejam naturais e sejam prazerosas para ela. O que é importante saber? Um terapeuta no modelo de Denver atua em todas as áreas do desenvolvimento. Então, você vai ter aqui, se você tem um terapeuta Denver, você vai ter um fonoaudiólogo que vai atuar nas áreas de comunicação, jogo, competências sociais, motricidade fina, autonomia e AVDs. Tá? E quando que vai entrar, por exemplo, o terapeuta ocupacional na parte de motricidade ou de AVDs, ou um fisioterapeuta?
quando, apesar da intervenção global, a criança ainda assim apresenta déficits específicos em algumas áreas, certo? Então, o plano terapêutico do Denver é um plano que abrange todas essas habilidades, e a gente tem as terapias complementares quando a criança apresenta um déficit mais específico em alguma dessas áreas. Exemplo disso, o Bernardo. Então, ele teve um super desenvolvimento de linguagem, adquiriu as funções da linguagem, todas sem problema, mas a fala não foi capaz de acompanhar. Então, fono, no caso dele, intensiva, aí 5 vezes na semana. Tá? O Denver, ele é um modelo que ele tem a estimulação da linguagem como a parte central do modelo. Então, as habilidades comunicativas, elas são estimuladas desde o princípio e elas são o centro de toda a intervenção. Bom, a gente trabalha dentro do Denver com um protocolo de desenvolvimento que se divide em 4 níveis, que vai desde 12 a 48 meses. A gente elabora um plano terapêutico que vai ser aplicado durante 12 semanas. Então, a gente aplica um checklist de desenvolvimento, define em que nível de desenvolvimento essa criança está, faz um plano terapêutico pegando as lacunas daquele nível em que ela está, 15 a 20, às vezes a gente chega até a 35 objetivos terapêuticos, às vezes, que vão ser trabalhados durante 12 semanas. Então, durante 3 meses, aquele mesmo plano terapêutico. Ao final de 12 semanas, a gente reaplica esse checklist de desenvolvimento e compara o antes e depois, para a gente saber exatamente o que ele ganhou, o que ele não ganhou, qual foi a taxa de aprendizagem, onde ficaram os maiores déficits, como é que ele está agora. A meta da técnica é que a gente consiga promover uma nova oportunidade de aprendizagem a cada 40 segundos de terapia. Tá? Então, é uma oportunidade de ensino a cada 40 segundos que o terapeuta oferece para a criança. Para ser um terapeuta Denver, você tem que atingir uma nota mínima nesses 13 itens de fidelidade. Então, eu não vou passar eles, mas estão aí para vocês verem. Então, são esses 13 itens que o terapeuta tem que dominar para ser considerado um terapeuta Denver. E é com base nisso que a gente faz a supervisão clínica, tá certo? Aperfeiçoando cada um desses itens do terapeuta que está com a criança. A intervenção, ela segue as etapas do desenvolvimento normal. Então, eu pontuo em que nível de desenvolvimento a criança está, identifico as lacunas daquele nível, estimulo, reavalio, vejo para onde ela foi, determino as próximas lacunas, estimulo, reavalio, até que a gente consiga, essa é a meta, fazer com que a criança atinja o nível de desenvolvimento esperado para a sua idade cronológica. Tá? Então, aqui estão o que é avaliado em cada um dos níveis do checklist do Denver. E aqui tem um exemplozinho só da parte de comunicação expressiva, já que somos fonos. Então, eu coloquei, eu não vou mostrar o checklist todo, mas tem algumas habilidades aqui que são avaliadas. Então, por exemplo, o nível 1, a gente avalia habilidades entre 9 e 18 meses de idade. Então, o que uma criança de 9 meses tem de comunicação expressiva? Tá? Ela já fala? Não, né? Mas ela pode usar o alcance dirigido para fazer pedidos, ela pode vocalizar intencionalmente, fazer né? Ele pode pedir ajuda entregando um objeto quando ele, por exemplo, não consegue abrir. Ele toma a vez vocalizando com o parceiro de comunicação, ele aponta para pedir, ele aponta para escolher, ele exprime recusa, afastando um objeto quando ele não quer. Então, tudo isso é comunicação expressiva que um bebê de 9 meses já tem, tá bom? E aí, uma criança de 18 a 24 meses, o que ele tem de comunicação expressiva? Então, ele já usa sinais ou gestos alvos com vocalização para se expressar? Ele produz pelo menos 6 a 10 palavras ou aproximações de palavras em contexto familiar?
Consegue nomear objetos e imagens espontaneamente, tá? Faz não com a cabeça, faz sim com a cabeça, tá? O que uma criança depois de entre 24 e 36 meses já tem de comunicação expressiva? Ele já faz enunciados de 2 ou mais palavras para fazer comentários, consegue nomear ações em imagens ou livros, consegue usar possessivos, meu e seu, iniciais, consegue dizer não sei, tá? Enfim. E depois em nível 4, que é o esperado para uma criança entre 36 e 48 meses. Ele já faz frases de 3 ou 4 palavras de maneira consistente, consegue descrever a função de objetos, consegue responder a questões complexas usando quem e como, tá? Tem uma produção precisa de pelo menos 80% de todas as consoantes, já usa plurais, usa passado regular, ok? Então, aqui para vocês verem como é essa avaliação dentro de cada nível, tá joia? Então, desde uma comunicação rudimentar, lá de nível 1, que é uma comunicação essencialmente não verbal, até uma comunicação já bastante elaborada, que é a comunicação de nível 4, que é de uma criança entre 36 e 48 meses. E aí a gente aplica esse checklist e a gente tem 3 possíveis respostas. Então, eu tenho para cada um desses itens que são avaliados, né? E aí eu tenho aqui, ó, comunicação receptiva, expressiva, socialização, imitação, cognição, habilidades de jogo, motricidade fina, motricidade grossa, comportamento e independência pessoal nas áreas de alimentação, vestir, higiene e tarefas. Para cada um desses itens, eu tenho 3 possíveis respostas. Se ele faz mais ou menos, ou se ele não faz. Tá? Então, se ele faz, eu tenho uma resposta consistente. Se ele está em fase de aquisição, a resposta é mais ou menos, e se ele não faz, é difícil de obter. Tá? Isso tudo aqui a gente faz no papel ou a gente faz direto num sistema que nós criamos lá no Instituto Farol. E esse sistema consegue calcular para a gente as taxas de aprendizagem e o nível de desenvolvimento dessa criança. Então, aqui, por exemplo, é o resultado de uma criança que fez uma avaliação inicial, ainda sem intervenção. Era uma criança que tinha 29 meses de idade real, que, de acordo com a avaliação daquele checklist que eu mostrei para vocês, ele tinha 12 meses de idade calculada e, portanto, ele estava acumulando um atraso no desenvolvimento de 17 meses. Tá? Então, uma criança de 29 meses com funcionamento de uma criança de 12. Tá? Isso aqui, em média. Eu consigo saber exatamente qual é o desempenho dela, ó, por áreas. Então, na comunicação receptiva, o desempenho dela é de 13 meses. Na imitação, o desempenho dele é de 9 meses. Tá bom? Então, eu consigo ver exatamente por área como é que ele está. Essa é uma criança que ainda não teve nenhuma intervenção. E quando eu comparo essa criança com uma criança da mesma idade cronológica, então supondo que uma criança da mesma idade cronológica aprende o que a gente chamaria de 100%. Essa criança aqui está aprendendo 41%. Então ela está acumulando ao redor de 60% de atraso no desenvolvimento. Imagina essa criança, 60% de atraso esse ano, 60% de atraso o ano que vem e 60% de atraso no ano seguinte. O que vai acontecer dentro de 3 anos se a gente reavaliar essa criança? Ele com certeza vai estar no nível da deficiência intelectual, mesmo que primariamente ele não fosse. Tá? E aí a gente consegue ver isso num gráfico de desenvolvimento. Olha só que interessante. Então aqui, essa extremidade cinza é o esperado para a idade cronológica dessa criança. Então, eu esperaria que essa criança tivesse esse desempenho aqui, ó, tá? Essa região azul é o que essa criança apresenta inicialmente, tá bom? Então, aqueles 41% de taxa de aprendizagem, a gente consegue visualizar dessa forma aqui.
E aí eu vou mostrar para vocês uma criança que já está em intervenção há algum tempo. Então, uma criança aqui, ó, com 35 meses de idade real, que atualmente tem 24 meses de idade calculada e que acumula um atraso no desenvolvimento de 11 meses. Esse menininho aqui, ele começou tendo um atraso de 19 meses. 3 meses depois, a taxa de... Eu tenho essa evolução do B, se tu quiser depois me mostrar, não sei se depois, ou se agora quiser mostrar para as gurias. Quero sim. Eu tenho essa evolução do toda, ano né? passado. Eu tenho até novembro ali que. Perfeito. Né? A gente mostra assim. Então aqui, ó, eu tenho 258 atualmente de taxa de aprendizagem. É uma criança que tinha em torno de 50% de taxa de aprendizagem inicial e com a intervenção intensiva, uma nova oportunidade de aprendizagem a cada 40 segundos, ele passa a ter uma taxa de aprendizagem de 258%. Por que eu tenho que ter essa taxa de aprendizagem tão alta? Porque eu quero zerar esses atrasos. Né? E se eu tiver uma taxa, por exemplo, de 100%, que é o que uma criança típica aprende, ele não acumula mais atraso. Ok. Mas ele também não recupera os atrasos que ele já tinha acumulado. Então, a proposta é uma intervenção tão intensiva que eu consiga compensar esses atrasos no desenvolvimento ao longo de, em torno de 2 anos de intervenção. Então, aqui é o gráfico de desenvolvimento do pré e pós, desses primeiros 3 meses. Ó. Então, a parte cinza é o que essa criança tinha inicialmente, e esse azul é o que ele conquistou com 3 meses de intervenção. Tá? Então, a gente tem, com o Denver e com esse sistema de avaliação, a gente consegue fazer esse acompanhamento minucioso da evolução da criança ao longo de todo o processo terapêutico. E eu consigo mostrar isso para os pais. Seu filho adquiriu tantos por cento de aprendizagem, os maiores déficits continuam sendo na imitação, mas ele melhorou muito na socialização, nos comportamentos de atenção compartilhada, na comunicação expressiva. As habilidades de jogo ele ganhou pouco, mas ainda assim ele ganhou. Tá? É bem legal. E esse aqui é o gráfico de uma criança já no final da intervenção. Então, esse aqui é um menininho de 43 meses de idade real, mas que já tem o desempenho compatível com o de uma criança de 46 meses. Então, ele está com 3 meses acima do desenvolvimento, já. Então, hoje ele já tem uma taxa de aprendizagem normal, igual das crianças típicas. E ele não tem mais nenhum atraso, 0 meses de atraso. Ok? Dá uma satisfação de ver isso, gente. Vocês não têm ideia de que é você fazer 2 anos de intervenção com a criança. Só para dizer que o Bernardinho já tem 2 meses na frente, tá? Ele pode ser meio estragadinho da fala, aí que essas fones estão tentando resolver, mas ele já tem 39 meses, tá? Porque já tem outras áreas que ele tá na frente. Então, só para dizer isso, tá? Tá demais. Tá bem consertadinho. E esse é o gráfico, por exemplo, aqui de uma criança no final do processo de intervenção, ó. Então, uma criança que começou com aquele gráfico lá, com aquela taxa de aprendizagem bem pequenininha, e que tá assim agora, ó. Não tem preço ver um gráfico desse. E não só o gráfico, né? Ver o desempenho da criança. Vocês viram o Bernardo aí, né, gente? Ele até com um transtorno motor de fala e tava aí falando boa noite para todo mundo. Super bonitinho. Indo dormir sozinho. Certo? Bom, a gente faz um plano terapêutico que atende todas essas áreas. A gente escolhe habilidades que sejam pivô para desenvolvimento de outras habilidades. Isso aqui é um exemplozinho de como é o plano terapêutico. Então, aqui, por exemplo, a gente tem habilidades de comunicação receptiva. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um treino de localização sonora, de som ambiente. Aqui eu quero que ele aprenda a olhar para som vocal lúdico. Isso aqui é um plano terapêutico de uma criança de nível 1. Uma criança aí com desenvolvimento de em torno de 9 meses, tá? Eu quero que ele aprenda a responder à voz quando alguém fala com ele. Quero que ele aprenda a seguir instruções simples. Vem cá, senta, me dá, arruma, pega. Tá? Então, isso aqui é um plano terapêutico só de comunicação receptiva. O plano terapêutico completo dessa criança aqui deve ter umas 6 páginas. Está escrito aqui, ó.
Então, tem comunicação receptiva, expressiva, motricidade fina, motricidade ampla, imitação, cognição, habilidades de jogo e independência pessoal, tá? Todas as áreas. O que é importante a gente falar aqui? A gente tem um passo a passo, todas as habilidades. Isso aqui, eu quero que ele aprenda a localizar sons. Então, eu quero que, por exemplo, se tem um som no ambiente, ele olhe. Isso é o meu objetivo final, mas eu não começo aqui. Tá? Então, eu tenho etapas de ensino. No caso aqui de localizar a fonte sonora, eu tenho 5 etapas de ensino. E eu tenho cadeias de suporte, que são as cadeias de ajudas que eu vou usar para ensiná-lo a responder para esses estímulos. Tá? E isso para cada um dos objetivos. Como é que a gente faz o controle disso tudo? As filmagens e a coleta de dados. Então, o plano terapêutico, a gente abre ele numa outra página que aparece assim, e ele se torna uma coleta de dados. Então, a gente consegue informar para o sistema exatamente quantas oportunidades eu dei para que ele localizasse a fonte sonora, qual foi o nível de suporte que eu usei, que está aqui nessa etapa que está descrita aqui embaixo, e se ele respondeu ou não respondeu. Então, o terapeuta vem aqui no sistema e dá joinha se ele respondeu, não joinha se ele não respondeu. E com isso a gente alimenta o sistema e a gente sabe exatamente como está sendo a evolução dessa criança. Tá? É tudo bem, bem, bem controlado mesmo. Eu vou pular essa parte, porque nosso tempo está curto. Só queria falar que a estratégia central no Denver é a motivação e que a gente divide a sessão em rotinas que envolvam objetos e rotinas sem objetos, que a gente chama de rotinas sensório-sociais. Tá? A gente tem uma estrutura para as rotinas de jogo com objetos. Então, qualquer brincadeira envolvendo objeto, ela tem que ter uma estrutura de 4 partes, que a gente chama de abertura, tema, variação e fechamento. Então, o terapeuta tem que fazer com que a criança siga essas etapas com todos os objetos. E aí a gente tem brincadeiras que variam. Então, quando a criança é bem pequenininha, a gente tem brincadeiras de causa e efeito. Que são aquelas brincadeiras mais de movimento, de ver as coisas caindo, as coisas girando, as coisas rodando. E conforme ela vai evoluindo, a gente vai introduzindo o jogo simbólico, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui uma rotina de jogo do B. Que é uma rotina de causa e efeito. Então, aqui, isso foi de agosto do ano passado. Eu comecei a ver, Liz, e falei, nossa, como ele evoluiu, meu Deus. Aqui para você. Obrigada. Então, aqui... Em agosto do ano passado. Faz igual. Intervenção, né? Estava no quarto mês de intervenção. Ai, saúde! É uma brincadeira mais rudimentar, uma brincadeira mais de manipulação dos objetos. O laranja. Colocou. O roxo. Tá? Então, aqui é uma brincadeira de manipulação dos objetos, bem de causa e efeito, de ação e reação, que é o que o Bernardo se interessava nessa fase do desenvolvimento que ele estava. Tá? Aí a gente ralou pra caramba, porque ele é uma criança mais rígida, para fazer a transição desse jogo de causa e efeito para o jogo simbólico. É comum as crianças com autismo terem bastante dificuldade no jogo simbólico. Então, a gente suou um bocado, a gente teve que fazer um tanto de procedimentos de dessensibilização gradual para que o Bernardo aceitasse o jogo simbólico, gostasse do jogo simbólico. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu instalar. E aqui tem um exemplo já de uma rotina de jogo simbólico, que já é do mês passado, tá?
Deita aí, Menezes. Você quer mamar? Vou te dar um mamazinho, então. Ó, mamar. Gostoso, bem. Então, vamos mamar? Sim? Ó, fala. Sim. Tomei. Hã? Nenenzinho. Agora ele tá super no diminutivo. É bolinho, mamazinho. Pra dormir com o B hoje. Será que vai ser um macho? Não. Eu vou tomar um banho, eu vou. Eu vou tomar um banho, eu vou. Cadê pra ligar esse chuveiro, tia Rosa? E agora, Mancho, você vai tomar banho pra deitar com o B? Eu vou. Vamos lavar o macho, que ele tá sujo. Tudo jogo simbólico, certo? Então, representando, dando banho no bichinho. Esfrega a patinha. Finge que tem um chuveiro. 1, 2, 3. Pronto, patinha. E lava a bundinha. Então, aqui só para vocês terem uma noçãozinha aí de como é o jogo simbólico, tá? Depois a gente tem aqui as rotinas de jogo sem objetos, que são as rotinas sensório-sociais, que são uma estratégia bem central também no Denver. Então, a gente alterna entre rotinas que a gente usa os objetos e rotinas que a gente não usa os objetos, tá? Então, são rotinas mais motoras, musiquinhas, pega-pega, cosquinhas, essas brincadeiras mais de interação direta. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês uma rotina sensório aqui do B também. Caiu o sapo no chão. Onde é que o sapo cai? Não, não é pé. Devagarinho. Devagar. Ó, B. Devagarinho. Não machuca. O sapo cururu. Sapo cururu. Fala, cururu. Vamos brincar do que agora? Então, aqui só para vocês verem aí uma rotina que começou lá fora, na verdade eles estavam brincando lá fora, e aí vieram os dois aí brincando de sapinho. Nas rotinas sensório-sociais, elas são um momento importante para a gente construir a interação sem objeto, né? Então, essa interação mais direta, o terapeuta e a criança. Então, por exemplo, quando a criança é pequenininha, aquelas brincadeiras de serra-serra, de eu vou te pegar e faz uma cócega. E a gente insere sempre nessas rotinas uma oportunidade comunicativa. Então, a criança nunca vai ter acesso a continuar a brincadeira sem que ela se comunique para pedir que essa brincadeira continue, tá? Bom, era essa pincelada geral que eu queria fazer com vocês sobre o que é o modelo. É muito curtinho nosso tempo aqui, então não dá pra gente aprofundar muita coisa. De repente até a gente marca aí um outro momento para a gente falar de comunicação em autismo, algumas coisas mais específicas aí para fono. Mas queria que vocês tivessem uma noçãozinha de como é essa intervenção dentro de uma perspectiva naturalista. E queria que a Lise falasse um pouquinho sobre essa experiência aí de mãe do B. Na verdade, vocês acabaram vendo um pouquinho da trajetória toda, né? Do Bernardo.
desde o começo, e de terapeuta também, dentro do modelo. Pessoal, assim, né? Então, eu sou a mãe do B, eu sou psiquiatra da infância, né? Tenho mestrado em transtorno de humor bipolar na infância e na adolescência, então sempre trabalhei com pacientes graves, sempre gostei de atender pacientes graves. E no início do ano passado, o B teve diagnóstico de autismo, né? O B tem autismo de regressão, então ele já tinha algumas habilidades que ele perdeu. Lá por outubro do ano passado, eu percebi que alguma coisa não estava legal, mas ele tem uma história familiar de TDAH, do outro ano, de 2018, mas ele tem uma história familiar de TDAH, então a gente, né, botou na conta do TDAH, porque tinha toda uma agitação. O Bernardo tem um transtorno de integração sensorial bem importante, que no início era algo que atrapalhava muito ele, ainda hoje é algo que, quando ele desregula das questões sensoriais, ele piora bastante. E aí, logo depois do início do ano, assim, a gente, enfim, teve uma série de circunstâncias e saiu a mãe, entrou a terapeuta e eu olhei e pensei, né? E eu acho que uma das coisas mais angustiantes, e aí é que ela fala da Ednizes, da responsabilidade de cada um de nós, assim, é de que, apesar de eu sempre ter sido uma pessoa muito estudiosa minha vida inteira, sempre ter baseado as minhas escolhas terapêuticas na medicina baseada em evidência, trabalhei com pesquisa ao longo da faculdade, eu não sabia o que fazer para ajudar o meu filho, assim, eu não tinha a menor ideia, assim, né? Tipo, o Bernardo era autista e tá, e agora? Né? E isso foi uma sensação muito desesperadora, assim. E hoje eu olho para os meus colegas e hoje eu vejo, assim, né, quando eu vejo as fonos, quando eu vejo as TOs, quando eu vejo as profissionais atendendo de uma maneira que hoje eu sei que não é a melhor, eu me solidarizo. Como a gente diz isso? Eu fico solidária porque eu sei que muitas pessoas efetivamente não têm essa noção, essa ideia, e eu acho que cabe a nós levar isso e cobrar a partir de então. Então, vocês todas que estão tendo essa aula hoje, a partir de hoje, vocês não estão mais perdoadas, porque vocês agora sabem, né? O quanto a questão da intervenção precoce de alta intensidade muda o caminho dessas crianças. E aí a gente, né, eu conheci o Denver, porque eu fui estudar, e fui assistir uma palestra do Tiago, e aí a gente já começou a intervenção, e aí eu fui fazer a formação. Então, o B tem uma mãe peuta, né? Quando ele tá comigo, ele tá em intervenção, ele não ganha nada de graça, nunca, pobrezinho, né? Tudo tem uma demanda a ser cumprida. E assim, a gente foi conhecendo as pessoas, a gente foi. Eu brinco que eu tropecei e caí lá dentro, né? Tipo, não tive assim, tá, bem-vindo ao autismo. Não, né? E não tem nada de magia, e não tem nada de. Dá muito trabalho, né? O B é uma criança que está com desenvolvimento sensacional, assim, a gente, para ter uma ideia, a gente saiu 20 dias de férias agora em janeiro na Disney, e foi sensacional, assim, eu tava com muito medo, e ele curtiu muito, ele aproveitou muito, ele tirou foto fazendo teia com Homem-Aranha, ele enlouqueceu quando ele viu Transformers, coisa de uma criança normal de 3 anos, assim, de desenvolvimento típico. Mas a gente ralou muito. E aí a Ednise estava mostrando ali, né, e eu tenho uma apresentação que eu acho que é uma apresentação bem curtinha, assim, mas que é bem isso, assim, que é o bem gráficos, né? Então, é a história do bem gráficos que eu falo, que é bem isso. Então, eu né, a gente teve o diagnóstico dele, e aí a gente começou, em março, a gente preencheu lá, começou a avaliação, então a gente preencheu o primeiro checklist, né? E aí a gente encontrou uma criança, deixa eu ver como é que eu tiro isso daqui. A gente encontrou uma criança, então, que tinha, na época, uma taxa de aprendizado de 55%, né? Uma idade real de 26 meses e um atraso de 12, né? E o Bernardo é uma criança muito inteligente, sim, acho que isso é um fator preditor positivo, com certeza,
mas ele é uma criança inteligente que tinha um atraso de cognição de 14 meses, né? Porque o Bernardo teve uma época que o quebra-cabeça não tinha graça. O quebra-cabeça é um dos hiperfocos dele, assim. Agora menos, agora ele monta com a gente, compartilha, mas ele ama de paixão. E teve uma época que o quebra-cabeça era tão sem graça que ele montava sem olhar a imagem, porque ele gostava do encaixe, né? Então, esses dias ainda mexi com as gurias que eu trouxe um quebra-cabeça de 120 peças para quarentena, ele montou em 40 minutos, né? As 120 peças, assim, né? E ainda tirou foto dizendo X, feliz, porque ele tinha conquistado o seu efeito. Então, esse era o Bernardo inicialmente, né? A gente fez um primeiro plano, então, em março, que a gente acabou não conseguindo começar em março, porque eu tive uma situação pessoal, porque a teia não deu, e aí a gente foi começar finalzinho de abril, início de maio. Foi um plano que ele, que nem diz as gurias dizem, ele comeu com batatinha, o primeiro plano, e no final de junho a gente reavaliou. E aí, quando a gente avaliou, a gente já tinha uma criança com uma taxa de aprendizado de 184, e aqueles 12 meses já tinham virado 8, né? Sendo que ele não tinha perdido e tinha ganho. E a gente já tinha aí uma resposta, né? Já tinha um índice muito melhor de desenvolvimento, com alguns atrasos maiores, como a comunicação expressiva, né? Que depois a gente viu que tinha essa questão da apraxia de fala, né? E a gente já tinha uma teia expandindo. Aí a gente fez um segundo plano em junho, né? E eu acho que isso dá uma ideia bem pontual, assim, da evolução, que era um plano para ser para 3 meses, mas aí quando foi em setembro ele já tinha de novo, não chegou a fechar bem 3 meses e ele já tinha comido o plano. E aí a gente reavaliou e aí a gente tinha uma taxa de aprendizado aqui de 224%. E aqueles 12 meses já eram 2, né? E uma criança já muito próximo de um funcionamento. E aí aqui a gente começou a ver coisas muito legais acontecendo, assim, né? Que era ainda um atraso importante de imitação. E aí foi uma das coisas que eu me lembro que a gente discutiu muito na época, assim. E aí a gente fez um plano, porque isso eu acho que é algo importante quando a gente fala do Dender, assim, né? O autismo é uma falha do cérebro social, né? Essas crianças elas têm uma menor intenção comunicativa e uma menor intenção social. Quando tu trabalha imitação, competência social e atenção conjunta, essas crianças explodem, né? E aí a gente já tinha essa teia, e aí foi feito um novo plano, né? Que foi o plano de setembro ali, que foi feito finalzinho de setembro. E aí quando foi início de novembro, ele já tinha de novo comido o plano. E aí, na terceira reavaliação, em novembro, o Bernardo tinha um atraso médio de 0, né, do desenvolvimento. E aí, a coisa mais bacana que a gente viu da outra avaliação para essa era exatamente a taxa de aprendizado que ele tinha tido em relação ao comportamento de atenção conjunta, que ele tinha crescido 569%, competência social 466 e imitação 569. E aí a gente brinca que aqui ele virou um ex-autista, né? Porque aqui ele passou a ser uma criança com uma intenção comunicativa e uma intenção social fantástica. Ele não, e era muito engraçado porque ele não sabia muito bem como fazer. Então, tipo, eu chegava numa pracinha com ele e ele me olhava, né? Olhava as crianças brincando e eu digo sempre que eles não vieram com esse programa instalado de fábrica, né? Isso de começar uma interação, de como é que faz, mas a gente vai aos pouquinhos, né? Instalando o programa e aí a gente vai, né? Fazendo novas versões aí, atualizando o programa. E essa avaliação foi um momento muito sensacional, porque foi um momento em que a gente viu girar essa chave e a gente ter uma criança com uma busca de comunicação, com uma busca de contato social e um gráfico, né, que começou a explodir. Então, se a gente pegar de março, né, que foi a primeira avaliação, com 12 meses de atraso, um crescimento de 55%, em junho, né, a primeira reavaliação com uma taxa de aprendizado de 184, 8 meses de atraso. Em setembro ali, né, uma taxa de 224, 3 meses de atraso. E em novembro, quando a gente tem ele com atraso, sem atraso. A gente mantém
obviamente, né, a intervenção de uma alta intensidade, porque a gente não pode deixar que ele acumule atrasos. Mas a taxa, o nível de estímulo que o Bernardo tá é tão sensacional que agora, por exemplo, ele tá com menos horas de Denver, né? Não tá com terapia ocupacional, não tá no intensivo de fono, e a gente vê ele ganhando todos os dias, porque ele vem num nível de estímulo tão grande que, assim, o estímulo que a gente continua fazendo no dia a dia e que o Denver continua, apesar de nesse momento a gente ter diminuído um pouco em função de toda essa questão do corona, ele vai, né? Ele tá voando e ele nos surpreende todos os dias, assim, a gente brinca, cadê o autista que estava aqui, né? Óbvio, ele é autista e ele vai ser autista, né? Se a gente piscar um pouquinho mais longo, ele tá lá no quebra-cabeça e não deixa a gente pegar, né? Mas, ou em outra coisa, porque é muito mais, é fácil para ele ser inflexível, faz parte da programação dele. E ele tem só 3 anos, né? 3 anos e 4 meses agora, né? 3 anos e 3 meses, vai fazer 3 anos e 4. Mas eu acho que muito essa ideia de que existe um jeito de ajudar essas crianças, existe um jeito de colocar essas crianças dentro de uma curva de desenvolvimento normal. O Bernardo se apresentou no final do ano na escola a nível dos pares, assim, né? Foi uma coisa muito sensacional, que era algo impensável quando a gente fez um diagnóstico, né? Deixa eu só me despedir do pessoal e eu vou deixar você continuar a conversa com eles, tá? Não, mas eu também já tô indo, eu só falei um pouquinho dele, senão não paga. Conversa que a conversa tá boa, que aí se eles tiverem perguntas, você responde, domina aí o mesmo assunto como eu. Se tiver alguma pauta mais fonoaudiológica, a gente guarda para um próximo encontro. Eu acho que ela não quer, a pessoa não quer. A Jana falou, só um minutinho, a gente vai te fazer a foto então, Ednise. Aí a gente vai encerrando e quem sabe a gente marca um reencontro para discutir, porque isso é muito, né, sem dúvida, muito interessante e apaixonante, porque ver esses resultados dessa forma, ver os resultados do Bernardo, ver a experiência disso, para a gente é muito enriquecedor. Então, vamos fazer a fotinha para a gente. Então, assim, só para a gente despedir da Ednise, desde já agradeço novamente, foi incrível até agora. Eu vou abrir as câmeras, pessoal, para a gente fazer o mosaico, tá bom? Então, como faz um mosaico? Olha, eu vou aprender a fazer um mosaico. Você seleciona a exibição de galeria na sua tela. A menos que você esteja no celular. Se tiver no celular, aí não vai rolar. No cantinho direito superior, a hora que clica, ele já aparece todas as fotos. Você... Ai, que legal! Jana, você tem como habilitar todas de uma vez também, você sabe, né? não, então eu não estou conseguindo achar aqui essa função. Eu acho que eu desabilitei isso lá nas configurações. Não, clique em participantes. Participantes. Aí vai aparecer. Aí você habilita. Não tô com... Opa. Todo mundo tá... Isso, vocês também podem habilitar, gente, as suas câmeras, que eu tô conseguindo liberar. Na barra embaixo. Isso. Todo mundo liberando a câmera. Muito bem. Pra gente não atrasar mais, Ednise. Passaram perfume. Você tem que fazer 2, Jana, porque tem 2 páginas. Tá bom. Tem 2 fotos. Do cantinho aqui tá 1 de 2. No outro lado tem mais galerinha lá do outro lado, ó. Vou fazer 2 fotos. Ai, uma gurizada jovem, né? Dia que eu tô me sentindo velha agora, olha. Essa gurizada é toda jovem, Liz. Eles são todos universitários. Ela tá debochando de mim, porque eu falo assim, cantada aqui de Porto Alegre. Eu vou para Porto Alegre atender o B, eu volto falando assim também, sabe? Não é? Eu também. Toda vez que eu fico muito com o pessoal do Sul, volto com sotaque, assim, né? Ó, então eu vou fazer uma foto aqui dessa primeira página. Faz um print na tela. Mas vou fazer e vou fazer a foto. Gente.
E já printei a página. Agora vamos fazer a próxima página. Beijo, gente. Eu vou continuar aqui no vídeo, mas eu vou sair do áudio, tá? Obrigada, Ednizes. Obrigada. Valeu. E pessoal, peraí, deixa eu printar essa tela também. Peraí. As pessoas se esconderam. E não se escondam ainda não, que eu vou printar mais uma vez a tela. Tem uma que a Franciele está dizendo que a câmera não abre. Ai, Fran, só porque você aí não vai sair você nas fotos, não acredito. Gente, ó, pode desabilitar as câmeras de novo para a gente voltar aqui para encerrar. Muito legal o mosaico do nosso dia azul. Eu queria... A Denise já... tá aqui ainda. Mas eu queria agradecer de novo a Ednizes pela super colaboração com a gente, pela super contribuição. Foi maravilhoso. Sempre eu falo para ela que toda vez... Eu não trabalho com isso, não é minha área de atuação, mas e toda vez que eu ouço ela falar sobre o método Denver, eu falo, ai, gente, que lindo, né? E vejo os resultados são maravilhosos. Então, eu quero de novo agradecer a Lisiane pela colaboração, contribuição aqui com a gente. A gente não tem perguntas agora aqui no chat, mas depois vão surgir, a gente conversa de novo, tá bom? A Aline Oliveira, professora Aline, que foi nossa professora aqui no curso de fono da FEF por muitos anos e hoje é professora lá da UFSC, da Federal de Santa Catarina, está aqui na sala com a gente, participou dessa aula, e ela pediu para mandar um beijo para o Bernardo e para a Liz e enfatizar como a diferença dele do antes e depois, que ela acompanhou o processo e que hoje ele está uma criança maravilhosa. Então, estou aqui passando um recado da professora Aline, da nossa querida professora Aline, que foi nossa queridona na FEF um tempão, ainda, né? E hoje é professora lá da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E é isso, então, né? Acho que a gente encerra a nossa aula de hoje, agradecendo muito as nossas convidadas, agradecendo muito todos vocês por terem ficado aqui com a gente essa noite. Espero que tenha contribuído e colaborado aí com o nosso Dia Azul, que presencialmente ou à distância não deixou de acontecer, né? Essa aula vai estar disponível no YouTube já, tá? Para quem quiser revisar, para quem quiser assistir de novo, para quem quiser indicar para algum amigo, tá bom? Muito obrigada, um beijo e... Obrigada, Denise. Beijo. Muito obrigada.